Hello, my friend, seja muito bem-vindo ao nosso canal de Inglês para Negócios. Sou Teacher Eduardo e vou te ajudar para que você possa comunicar em inglês com eficiência em ambientes de negócios. E hoje, então, a gente vai trazer nesse vídeo algo bem bacana que muito possivelmente você conheça determinadas palavras em inglês, mas de repente não sabia que essas palavras podem ter um segundo significado, às vezes até um terceiro significado. É isso que a gente vai trazer, então, nesse vídeo. Tá? E se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. E lembrando que temos o nosso canal do Telegram. Lá sempre damos dicas de inglês para negócios, vídeos, livros, desafios internos e muito mais. O link está na nossa descrição. E vamos lá então para o nosso vídeo. E para isso, então a gente vai aqui usar o nosso computador. Então a gente vai para a nossa tela. Estamos então aqui com a nossa tela. E a nossa dica então de hoje é a dica de vocabulário lá. Então, vocabulary. Tá? E, então, a gente falou, a gente vai com palavras aí que você muito possivelmente conhece o significado, né? Mas ele tem um outro significado, de repente, até um pouco similar, mas, de repente, assim, bem diferente. Né? Então, é isso que a gente vai descobrir juntos aqui, né? Com as palavras que a gente vai trazer, não somente essas palavras soltas, mas também sentenças. Então, como é que a gente vai apresentar aqui para vocês? Então, vai ser nessa disposição. Então, a gente vai ter, então, a palavra, né? Então, ali, word, a sentença, sentence, a tip, ou seja, a dica, então, esse segundo significado, né? Depois a gente vai explicando, às vezes, possa ter até um terceiro significado, e aí a sentença, então, sentence. É assim que a gente vai fazer, então, para te mostrar. Então, vamos para a primeira palavra aqui. E a primeira palavra, que muita gente conhece, então, book. Tá? E a palavra que você conhece, então, book, então qual que é a primeira ideia que a gente tem? Né? De livro. E aí, então, a gente colocou a função, né? Então, noun, que é substantivo. Né? Às vezes, conforme a gente, né, os alunos, quando começam as aulas, a gente fala termo substantivo, adjetivo, a gente costuma brincar que são termos técnicos, né? Então, para a gente não ter essa preocupação, né? Porque senão a gente pensa assim, nossa, a gramática da língua portuguesa é difícil, quem dirá, então, da língua inglesa, né? Então, nossa, deve ser muito mais complicado. Na verdade, não. Até muitos alunos relatam que conforme vão estudando a questão da língua inglesa, né, então acabam melhorando também a questão do uso com a língua portuguesa, que começam a entender ali as funções de cada palavra, né? E aí a gente tem, então, por exemplo, nesse caso aqui, que é noun, então é substantivo, ou seja, mas para não ficar, então, atrelado à parte do nome técnico, eu costumo falar para os alunos assim, ó, imagine que substantivo é a coisa, né? Porque à frente de todo substantivo a gente consegue colocar o artigo ou a, né? Ou de repente, os, a, se estiver no plural, né? Então é uma maneira, de repente, de resolver ali, aquilo é um substantivo, um adjetivo, né? Então o substantivo é a coisa, né? Então, aqui, voltando então à palavra em inglês, então ali book, né? Então é a tradução que você muito possivelmente conhece já de livro, né? E realmente, né, nesse caso então a gente colocou, então, como a gente comentou ali no início, né? Então a gente coloca ali a palavra, coloca agora a sentença, então sentence. E olha aqui a frase que a gente tem, né? Então, lá, there are 10 books on the shelf. Mais uma vez em inglês, there are 10 books on the shelf. O que significa, né? Então, there are é a estrutura de existência, então, indicando, então, é o verbo haver, né? Então, indicando aqui a no plural. Então, há 10 books, ou seja, há 10 livros on the shelf, ou seja, sobre a prateleira. Tá? Então, aqui a gente utilizando, então, books, então, com a ideia de livros, realmente. E, né, bom, se book, então, livro. Nossa, mas tem algum outro significado? Tem. E olha lá. Então, a nossa tip, a nossa dica, book, com a ideia, então, de verbo. Nossa, então, puxa, né? Book é livro, então, como verbo, né? Então, como coisa, né? Substantivo. Então, mas como verbo, puxa, nunca vi. Né? Então, na verdade, a gente tem, então, o book como verbo e o significado é de reservar. Né? Uma maneira de associar, às vezes o pessoal fala, nossa, que diferente, né? A gente pode lembrar de um site, né, que era booking.com, né, que você então reservava as coisas por ali. Né, então é uma maneira de você poder associar. Né, então aqui a gente tem então book como verbo, então reservar, e aí então nossa sentença, olha lá, he wants to book a table, ou seja, ele quer reservar uma mesa. Tá vendo? Então é bem simples aqui, então a gente tem como verbo então reservar, olha lá, você utiliza, né, ó, he wants to book a table. E aí você tem, então, um segundo significado. Né? Então, vamos lá, você já sai daquele, digamos, aquele conhecimento, digamos, padrão, né? Você já vai e verifica, daí, de repente, um verbo ali, né? Então, um outro significado que acaba sendo, então, bem mais bacana. E pensando agora na parte do inglês para negócios,
isso é bem interessante. Por exemplo, se você vai reservar, por exemplo, né, uma mesa, de repente num restaurante, de repente você precisa reservar um assento, de repente pensar em um teatro, né? Então tudo você pode utilizar então o verbo book, né? Então pensando que de repente você está precisando ali reservar algo, né? Então daí você pode utilizar então esse verbo, e aí na parte de inglês para negócio, com certeza você utilizaria ali para alguma situação, né, que você precisasse reservar ali alguma coisa, vamos dizer assim. Tá? Então aqui a gente tem então book, né, como coisa, como substantivo, e book como verbo, né, então ali utilizando ali no meio da sentença. Bom, agora vamos para a próxima palavra. E a próxima palavra é can. Tá? E aí, qual que é o normalmente significado que a gente conhece como can? Com a ideia de poder, né? Alguns alunos até associam a conseguir também, quando a gente está falando de habilidade, é uma maneira legal, né? A gente ficar muito preso ali só ao poder, mas a maioria das pessoas conhece como poder, e quando ele é essa ideia de poder, ele é, na verdade, um modal verb, ou seja, um verbo modal. Então, ele não é um verbo, vamos dizer assim, tradicional, né? Então, a gente não vai utilizar com aquela ideia que a gente às vezes estudou algum tipo de verbo, tá? Então, ele é modal verb, né? Ele vai estar sendo utilizado aí como verbo modal, ele está atrelado, né, a um outro verbo, e aí, quando a gente, né, conhece aí com a ideia de poder, vamos dar uma olhadinha aqui na sentença. Vamos lá. I can use a computer. Mais uma vez em inglês. I can use a computer. Então veja com a ideia de, né, eu posso, né, usar um computador. Né? Às vezes eu consigo, estou falando de uma habilidade. Né? Essa ideia também vai de uma maneira bem bacana, porque deve você estar falando de uma habilidade, você falando que pode ali fazer aquela ação. Né? Então lá, eu posso usar um computador. Né? Também poderia ser essa tradução. E qual que é a ideia de can, então? Né? Qual que é esse segundo significado? Só conhecia aquele. Olha lá, como noun, como substantivo. E aí, né, fazendo aquela associação mais fácil, nossa, como coisa, nunca vi o can como coisa. Então, o can pode ser com a ideia de lata. Né? E, nossa, mas lata? Nada a ver? Exato. E aí vamos dar uma olhadinha então na sentença aqui para ilustrar melhor. I would like a can of soda. Mais uma vez em inglês. I would like a can of soda, ou seja, eu would like seria então gostaria, tá? E gostaria do quê? A can of soda, ou seja, soda é refrigerante, então a can of soda seja uma lata de refrigerante, tá? Então, nossa, nada a ver, exato, nada a ver, né? E o problema justamente quando a gente não domina ali as palavras é isso, às vezes a gente pode pegar ali a palavra, às vezes tentar ali entender, eu conheço o can como pode, né? Então como posso, de repente ele conhecer já numa sentença e dá um jeito ali. E veja que, nesse caso, não daria para dar jeito, mas às vezes é o que acaba acontecendo, né? A gente vai conversando com os alunos, assim, quando eles começam o curso, eu não tinha ali muito domínio ali dos termos, e ia fazendo juntava um ingrediente, outro ali, formava ali um bolo, mas pegava ali uma ideia, né, meio que por cima. E a gente sempre fala, na parte de inglês para negócios, não tem como pegar essa ideia meio por cima, tem que ser de maneira bem precisa até, né? Vamos supor que você seja num ponto de lidar com contratos, a parte de auditoria, né? Então precisa saber bem certinho ali dos termos, né? E se eles têm outros significados, né? Então aqui, por exemplo, o can, né? A gente tem um significado como um verbo modal e aqui como uma coisa, ou seja, como um substantivo, tá? Vamos para a próxima palavra. E a próxima palavra agora é letter, né? Então, aqui a gente está fazendo a pronúncia mais americana, né? E aqui também como noun, seja substantivo, então você vai ver, veja aqui, é o que a gente também sempre fala, né? Quanto mais exposição você tem à língua, melhor, né? Então, e quanto mais e quanto antes também, né? Então, veja que agora você tem ali noun, e agora você já consegue, né, o que a gente sempre fala também, né? Você, né, conheceu ali o que era noun, agora você, toda vez que você encontra essa palavra, você já reconhece, você traz aquela informação de volta à mente, ou seja, noun, então substantivo, ou seja, você já sabe que, então, toda vez que tiver um noun, então é uma coisa, né? E letter, pode ser que você já conheça, então, com a ideia, então, de carta, né? Então, vamos lá, agora o nosso exemplo. I got a letter from the bank this morning. Mais uma vez em inglês. I got a letter from the bank this morning. Ou seja, eu recebi uma carta do banco this morning, ou seja, esta manhã, né? Então, entrando ali como coisa, seja uma carta. E qual que é o outro significado que a gente tem então de letter? Então, agora a gente tem letter aqui e também é um substantivo. Nossa, conheci ali como carta, também tem como uma outra ideia de coisa, exato. E aí letter, na verdade, é a ideia de letra, né? Então,
pelo exemplo aqui vai ficar bem fácil. Vamos lá. There are 26 letters in the English alphabet. Mais uma vez em inglês. There are 26 letters in the English alphabet. Ou seja, indicando, a gente já viu ali, né, no início, there are, ou seja, a estrutura de existência, o verbo haver, então há 26 letras in the English alphabet, no alfabeto, né, então, inglês. Então veja que você tem então aqui com a ideia de letras, né? Então não daria certo, né, aquela coisa de pegar ali, né, meio que por cima, né, de repente, puxa, a ideia de carta, né? Então veja que aqui não caberia, né, até pela própria ideia ali do restante da sentença. Então aqui vale também a dica que a gente já deu em alguns dos vídeos, né? Não adianta também ficar craque ali só em vocabulário. Às vezes o pessoal, conforme vai estudando, né, e aí às vezes pegando algumas coisinhas assim fora exatamente do curso, e às vezes acham, puxa, acho que é bom ter conhecimento de vocabulário, né? Então sim, realmente. Mas só se dedicar àquilo não dá certo. E a gente está vendo por aqui. Então vamos supor que você dominasse ali a parte de palavras, aquele grupo, digamos, que é o mais comum, né? Então, legal, isso é muito bom. Mas, e de repente, dominasse também esse segundo significado, também muito bom. Mas olha lá também a parte de estruturas, né, como também é importante todo o contexto ali, então por isso, né, principalmente a gente volta a falar a questão do inglês para negócios, você tem que ter a ideia, né, correta de tudo, né, então parte de vocabulário, parte ali de estruturas, tempos verbais, preposições, tá, para que você tenha ali bem certinho tudo que está sendo passado ali de mensagem. Bom, a próxima agora palavra é watch, tá? E quando a gente fala watch, às vezes já vem um complemento na sequência, né? Então aqui veja verb, então como verbo, e aí por ser verbo, você fala, então ali é uma ação, né? Então watch TV, né? Então às vezes vem automaticamente, né? Também a questão da memória auditiva, né? Que a gente fala também, é bem importante. Então veja aqui, ó, lá na nossa sentença, they watch TV every night, ou seja, they watch TV every night, ou seja, eles assistem TV every night, ou seja, toda noite. Vamos lá, watch TV. Tá? Essa parte de combinações também é interessante, a gente também já falou um pouquinho, que conforme você vai pegando ali as combinações, elas vêm naturalmente. Então você já sabe o que combina com o quê. Né? Por exemplo, não teria como puxar, de repente, um outro verbo com o TV. Né? De repente, se você quisesse dar essa ideia, né, de, às vezes, até ver TV, assistir TV. Né? Então veja que daí você já tem ali em inglês, já vem automaticamente. Isso é uma questão de treino. Né? Então a gente pega sempre esses exemplos que às vezes já são, né, do seu dia a dia para você verificar que não é difícil. Né? Você vai começando a colocar ali na tua rotina, né, aquilo vem também, né, até de maneira meio que o som, né, é meio familiar, então acaba sendo bem bacana. Bom, e aí, qual que é o segundo significado de watch? Watch, olha lá, então como, né, então substantivo, ou seja, noun. Então, Edu, aquela ideia de como coisa, watch, exato. O que é watch? Com a ideia, então, de coisa, né? Então, relógio de pulso, né? Então, vamos aqui para o nosso exemplo lá. My watch has stopped. My watch has stopped. Ou seja, meu relógio has stopped. Ou seja, parou. Tá? Então lá, a ideia de, né, watch, relógio de pulso. Tá? Então veja, né, também a questão ali, né, conforme a gente vai vendo, né, aqui, de repente, se eu pensava em ser, de repente, um verbo, veja que daí nem cabe, né? Então você já olha e fala assim, nossa, parece que não está dando muito certo, né? E aí, quando vem a questão do conhecimento ali, você já fala, não, já sei o que é uma coisa ali, então, relógio de pulso. Tá? Próxima palavra, case. E case, olha lá, como noun, ou seja, como coisa, case sempre é um porta alguma coisa. Então, pode ser que se você reparar ali alguma coisinha que você viu ali com a ideia de porta alguma coisa, você já tenha visto essa palavrinha case, né? Então, ele é um porta alguma coisa, e aí você tem, então, junto com a palavra case, indicando o tipo de coisa, o tipo de porta o quê? Exatamente você tem ali. Por exemplo, se você tem pencil case, né? Então você tem ali pencil, que é lápis, junto com case, que é porta, aí você tem então aquela ideia pencil case, ou seja, estojo. Né? Então, por exemplo, agora no nosso exemplo, have you seen my glasses case anywhere? Mais uma vez em inglês, have you seen my glasses case anywhere? Ou seja, você viu my glasses case, ou seja, meu estojo de óculos, anywhere, em algum lugar, olha lá, glasses case, né? Ou seja, meu porta alguma coisa, olha lá, glasses case, ou seja, o nosso estojo de óculos. Tá? Aí do case, então, com outro significado, né? Veja, eu tenho aqui, então,
case como coisa. Então, peraí, né? Ali era coisa, aqui também é coisa? Exato. Só que aqui, daí a palavra ela vai ser um pouquinho semelhante ao português, que é bem legal, que é a ideia de caso. Tá? E vamos dar uma olhadinha, então, qual que é essa ideia numa sentença. I will make an exception in this case. Mais uma vez em inglês. I will make an exception in this case. Ou seja, aqui então, a indicação de futuro, né? Então, I will make an exception. Ou seja, exception, exceção. E se a gente for verificar exatamente make, é fazer, né? Então, eu farei uma exceção, ou como a gente costuma falar, então, eu abrirei uma exceção in this case, ou seja, neste caso. Então, essa é a ideia de caso aqui. Então, case, então veja. Então, eu abrirei uma exceção in this case, ou seja, neste caso. Então, veja que eu tenho ali a ideia de case como coisa, como porta alguma coisa, né? Que, de repente, você já encontrou em alguma etiqueta e tal. E aí, case com a ideia de caso, né? Então, veja aqui. Então, a gente tem, né, o exemplo ilustrando bem. Próxima palavra agora, a gente tem, então, ask. Ask, né, que, normalmente, quando a gente está começando a aprender inglês ali, a gente verifica essa palavrinha, que daí é um verbo, né, e aí vem ask, então, né, vem ali a memória já, então, a ideia de perguntar, né, e tá tudo certinho, ó. Vamos ver aqui pelo nosso exemplo. She asked me a question, ou seja, mais uma vez em inglês, she asked me a question, ou seja, aqui a gente tem o passado do verbo ask, então ela perguntou, né, me, então, para mim, a question, ou seja, uma questão. Só que quando a gente fala, ela me perguntou uma questão, fica meio estranho, né? Então, o que a gente costuma falar? Ela me fez, né, uma pergunta, ou fez uma pergunta para mim, né? Então, aqui a gente tem, então, o verbo ask, com a ideia de perguntar, mas juntou com question, né, a gente dá uma adaptadinha ali para poder ficar, né, mais natural para o nosso dia a dia. Então, she asked me a question, ou seja, ela me fez uma pergunta. Do you ask com um segundo significado, né? Eu conheci ali ask como perguntar, mas qual que é o segundo significado? Então, a gente tem ask agora como verb também. Então, a gente vê alguns casos ali, puxa, tinha a palavra ali que era um substantivo, daí tinha um segundo significado, mas também era substantivo, né? Quando, às vezes, é verbo e substantivo e verbo, às vezes fica um pouquinho mais fácil, né? Mas aí quando é da mesma classe, digamos, ali, do mesmo grupo, né? Da mesma função, então a gente, né, vai tendo que verificar exatamente ali a situação. Então aqui a gente também tem como verbo, né? Então veja ali, então, verb. E qual que é a ideia, então, de ask como verbo? Né, o segundo significado é com a ideia de convidar. E olha lá nosso exemplo. I have asked Tom to come to the party. I have asked Tom to come to the party. Ou seja, eu convidei o Tom para vir à festa. Tá? Futuramente a gente vai falar um pouquinho desse tempo verbal aqui, tá? Mas aqui a gente está indicando, então, um passado, né, sem mencionar quando. Então, I have asked Tom to come to the party, ou seja, eu convidei o Tom para vir à festa. Tá? Então, veja que então, a gente tem aí o ask, então, dando essa ideia de convidar. Então, também verbo ali. Né? Então, a gente vai só verificando ali pelo que a gente tem de ingredientes, né, pelo contexto, para definir bem certinho qual que é o significado. Próximo exemplo, a próxima palavrinha, na verdade, então, order. Tá? E order como, coisa, substantivo. Então, order, até lembra um pouquinho a palavra, de repente você já conhece, então, como ordem, né? Exato, então é isso aí. Então, vamos lá, order, então, ordem. Olha lá, a gente tem o nosso exemplo. I can't find the file I need because they are all out of order. I can't find the file I need because they are all out of order. Ou seja, eu não posso encontrar, eu não consigo encontrar the file I need, ou seja, o arquivo que eu preciso, porque they are, ou seja, eles estão all out of order, ou seja, todos out of order, ou seja, fora de ordem. Tá? Então, mais uma vez, né? Então, eu não posso encontrar, não consigo encontrar o arquivo que eu preciso, porque eles estão todos out of order, ou seja, fora de ordem. Tá? Então, order aqui com a ideia de ordem. Bom, e order com seu segundo significado. Vamos lá, order, né? Então, seu segundo significado, também substantivo, lá não. E qual que é essa ideia? Só que essa ideia agora, talvez, ela agora esteja começando a ficar um pouquinho mais do nosso dia a dia, já talvez não seja assim, um segundo assim, muito distante, né?
Por quê? Por conta aí da internet, das compras por internet, às vezes você já viu essa palavra, tá? Aqui a gente vai falar do substantivo, mas talvez como verbo, talvez de repente comprando ali alguma coisa pela internet, você já tenha visto alguma coisinha para quando você vai, então, pedir, né? E aqui então é o nosso pedido, tá? Então veja aqui na sentença. The store phoned to say your order is okay. The store phoned to say your order is okay. Ou seja, the store, a loja, phoned, que é do verbo telefonar, ou seja, a loja telefonou, to say para dizer your order, ou seja, que seu pedido is okay, está ok. Né? Então veja aqui com order, com a ideia de pedido. Né? Então, quando você faz, de repente, uma compra, né, pela internet, você já consegue visualizar ali, de repente, order com a ideia do pedido, de repente, order. Então tem, né, digamos, vamos pegar aí um terceiro significado como verbo, com a ideia de você pedir ali, né? Então, às vezes você verifica lá no site, né, com a palavrinha order como verbo, tá? Então é isso que é bem interessante também. Então, veja que daí a gente tem, né, dois significados aqui, e de repente então até um terceiro ali, né, para já... Mas esse terceiro já tem relação com esse segundo que a gente estava falando, né? Então, order como coisa, substantivo, né? Então, o pedido, e order como verbo, então pedir ali, né? Então, já vai agregando aí para a parte de vocabulário, então fica bem bacana também que a gente acaba vendo essa palavrinha, essas palavras, na verdade, né? No inglês para negócios, né? No nosso dia a dia. A próxima palavrinha, então, é email. Veja que a entonação é aqui, tá? Não é aqui. Tá? Às vezes, no português, não vou fazer o errado, né? Como a gente sempre fala, não dá aí o gostinho do erro, né? O gostinho do erro que às vezes, se a gente fala ali uma pronúncia errada para o aluno, a não ser que ele conheça já a pronúncia correta, a gente fala só, de repente, o errado só para mostrar o que acaba acontecendo, né? A gente está dando o gostinho do erro, né? E aí isso não é legal, a não ser que, como eu falei, se o aluno tiver o domínio ali só para verificar o que está acontecendo com a pronúncia, que é diferente, de repente, né, quando é fora, de repente, um país que fala inglês exatamente. E, então, tem, às vezes, a entonação um pouquinho errada, então a gente sempre fala o que é o correto ali para não, né, haver a memorização. Então, aqui não vou falar o errado, falar só o certinho aqui, então a entonação, ela recai sobre essa parte aqui. Então, email, tá? E aí, como não, seja como coisa, então, isso aqui tá tranquilo. Eu tenho vários aí, né? E-mails, né? Então, para verificar aí durante o dia. Então, é exatamente isso que a gente tem, como ali a correspondência eletrônica, né? Então, he contacted us by email. Ou seja, mais uma vez em inglês, he contacted us by email. Ou seja, ele nos contactou por e-mail. Tá? Então, ali, não vou fazer a pronúncia que às vezes a gente acaba encontrando aqui no Brasil, para que daí fique bem marcadinho ali a pronúncia e-mail. Então, ele nos contactou por e-mail, ou seja, por essa correspondência eletrônica. E aí, qual que é o segundo significado? Poxa, eu já conheci aquele lá, né? Então, tem um segundo significado? Tem, e é muito utilizado nessa parte do inglês para negócios. Por quê? Porque você tem a ideia de email como verbo, verb. Nossa, mas como verbo? Nossa, não tinha visto. Pode ser que de repente tenha até aparecido, né? Às vezes, de repente você está assistindo a um seriado, estudando algum trechinho, de repente, de áudio, né? Então, hoje em dia não é tão estranho, né? E aí, então, a gente tem ali como coisa, né? Como a correspondência eletrônica, como email, né? Que a gente conhece já, né? Então, é do nosso dia a dia responder, né? E-mails, né? E aí a gente tem, então, como verbo, vamos lá, que é a ideia do enviar o e-mail. Tá? Poxa, então, só usar esse verbo já dá a ideia do enviar e-mail? Sim, veja lá. Email me when you have time. Email me when you have time. Ou seja, envie um e-mail, né? Então, quando você tiver tempo. Né? Então, aqui a gente tem, então, com a ideia do enviar, né? Então, o email é exatamente isso. Você usou ali, já está dando essa ideia. Tá? Então, lógico, existe como colocar o verbo enviar e usar lá como, né, o substantivo, junto com o substantivo? Sim, tem o verbo send, né? Exatamente. Né? E aqui eu tenho o próprio verbo, né? Então, que seria o enviar o email. Né? Então, fica aqui já mais fácil, né? E isso aqui a gente acaba encontrando bastante. Tá? E também outras palavras que a gente conhece, como Google, Skype, né? Então a gente tem como coisas também, que assim, a gente usa direto, como a gente fala, né? Mas também se transformaram também em verbo. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso também.
tá? Em vídeos futuros ali para mostrar também esses usos, né, de coisas que são assim bem, até às vezes como plataformas, né? E aí a gente também tem com a ideia de verbo ali para você poder utilizar. Tá? Então aqui como coisa e como verbo. Próximo agora é copy, né? Então copy, que como noun, como substantivo, a palavra ela se assemelha e muito também você tenha visto ali, de repente, né, com alguma coisa em inglês, né? Então com a ideia de cópia, né? Então lá, né? Similar. Então é isso mesmo. Então cópia. Então que você já tinha visto em algum momento lá. This chair is a copy of an original design. This chair is a copy of an original design. Ou seja, essa cadeira é uma cópia de an original design, ou seja, de um design original, de um projeto original, né? Então a gente, né, importou a palavra design, né? Então a gente, quando a gente pensa em design, a gente já imagina ali, né, aquele modo como foi desenvolvido ali, né? Então até do nosso dia a dia no português mesmo. Tá? E aí copy, né? Então semelhante a cópia, então legal, ali, né, a palavrinha com a ideia que você conhecia. E aí tem um segundo significado, que às vezes a gente pode achar um pouquinho estranho, porque copy, né, como noun também, ó lá, como substantivo também, ele pode ser no sentido de, às vezes você está assistindo ali a uma palestra, de repente o autor fala, então, million copies. O que ele está querendo dizer, na verdade, com essa ideia de copy? Como exemplar. Às vezes a gente pode até pensar, nossa, mas será que é uma cópia do livro que ele falou? Não, então, é o exemplar. Né? Então veja aqui. Então a gente tem, por exemplo, ó, I have a copy of the local newspaper. I have a copy of the local newspaper. Ou seja, eu tenho uma cópia do jornal local. Só que é com a ideia de um exemplar. Tá? Às vezes, a gente ouve o pessoal falando, milhões de cópias foram vendidas, né? Mas com essa ideia de milhões de exemplares. Né? Então, com essa ideia, então, essa é a ideia de cópia. Às vezes, você está assistindo ali uma palestra, o autor falando ali de copies que ele vendeu, né, do livro. Então, com essa ideia de exemplares que ele vendeu do livro. Tá? Então, um segundo significado, então, com a ideia de exemplar. A próxima palavra é a palavra run, tá? Run, que é um verbo. Então, aí, run, de repente, puxa, run, tenho visto aí bastante com essa questão de exercício físico, né? Então, run, então a ideia de correr, né? Então, aí, puxa ali, já vi mesmo, então, run, então, né, já tem ali, né, meio que no dia a dia com a ideia de correr. E olha lá, a gente tem então a sentença para ilustrar. I can run a mile in 5 minutes. I can run a mile in 5 minutes. Ou seja, eu consigo correr uma milha em 5 minutos. Aqui é só para ilustrar. Né? Então aqui só para ter uma ideia ali, né, de como é que você pode utilizar ali o verbo. Então run, não, I can run, ou seja, eu posso correr ali uma milha em 5 minutos. Tá? Então e aí é um significado, né, super tranquilo ali, eu tinha visto em algum momento. E qual que é o segundo significado? Run, com a ideia de verbo também. Nossa, mas peraí, como verbo também? Exato. E esse aqui é bastante utilizado na parte de inglês para negócios. Por quê? Porque o run é a ideia de gerir, administrar. Até às vezes quando a gente está explicando, tem alunos que às vezes falam assim, Edu, então poderia ser no sentido meio que de tocar o negócio, né? Essa ideia, né, gerir, às vezes o pessoal fala tocar, né, o negócio. Então, de maneira bem informal, a gente fala tocar, mas seria exatamente isso, com a ideia de gerir, administrar. Né? Então, é exatamente esse tipo de significado que a gente tem, né, como verbo. Né? Então, não é só correr, e sim com essa ideia de gerir, administrar. E aí a gente tem o exemplo. Veja, she has been running her own company since she left school. She has been running her own company since she left school. Ou seja, ela está, né, de modo informal, tocando, né, her own company, ou seja, sua própria companhia, ou ela está gerindo, ela está administrando sua própria companhia since she left school, ou seja, desde que ela deixou a escola, né? Então, saiu ali da escola. Então, veja que daí eu tenho aqui o run, com essa ideia, então, de gerir e administrar, né? E como falei, da parte informal, às vezes com essa ideia de tocar, né? Só para a gente ver, assim, né? A nossa língua ela é muito rica, né? Então, assim, a nossa língua traz isso, né? Tem ali alguns significados já, e às vezes tem mais um, sim, no nosso dia a dia, que daí é legal também trazer essa ideia, né, para perto, também não é ruim, porque a gente vai melhorando bastante essa parte de vocabulário, né? Então a gente vai tendo a gente costuma falar essa flexibilidade, ou seja, a gente tem, né, várias palavras aqui no português, mas aí em inglês às vezes eu tenho uma só, às vezes eu tenho algumas, né, mas isso é o que é o grande lance, né? Ou seja, eu pego aquela ideia e transfiro para essa ideia aqui.
né? Eu não fico ali muito preso à tradução, se não for run ali com aquela ideia, eu não consigo ali, né, assimilar, não. Isso que é o legal, né? Então você vai pegando ali e vai enriquecendo, né, o teu vocabulário com, né, a parte de significados, então fica bem bacana, né? E isso só acontece por meio da exposição, né, e né, exposição à língua, que a gente fala, seja na parte, né, de vídeos, áudio, textos. O importante é estar se expondo ali à língua, né? Quanto mais rápido você tiver isso, melhor, né? Então, por isso, às vezes o pessoal fica um pouquinho ali com um pouquinho de cuidado, né? Então, a gente está falando aqui de palavras que têm um segundo significado, né? E às vezes o pessoal fica, meu Deus, né? Se eu errar, tal, não, eu sempre falo, né, esse é o conselho que eu sempre dou para os meus alunos, né? Você é aluno ainda, está na fase de aprendizado, ou seja, você está ali podendo se expor, né? Então, podendo errar também, né? Então, quanto antes você fizer isso, melhor, porque numa situação real é a hora que, de repente, você não vai poder errar, né? Principalmente falando aí da parte de negócio. Quanto antes você tiver, a gente tem falado muito a questão da antecipação com os alunos, quanto antes você tiver aquelas informações, melhor, porque numa situação real, né, você vai sentir ali total tranquilidade, confiança para poder utilizar ali todos os termos ali que você estudou, tá? E, então, essas foram as nossas dicas aí, né? Então, a gente tem então esse grupo de palavras que muito provavelmente você já conhecia, eu tinha lá já uma leve ideia, agora a gente trocou esse segundo significado dessas palavras, né? A gente até falou de uma palavra que tem um terceiro significado, né? E é isso, então você vai fazendo então esse enriquecimento ali da parte de significados ali daquelas palavras que você já conhecia, então isso acaba sendo bem bacana, reparando também algumas que você pode utilizar aí na parte do inglês para negócios, como a gente sempre fala também na parte de estudos, já, né, vai fazendo ali a tua anotação, né? A agenda é muito importante, a gente fala da agenda sempre por quê? Porque é a questão de datas, né? Você tem ali exatamente a tua evolução, né? A questão, puxa, pulei ali 2 dias, ok, então tenta fazer ali no outro dia sem falta e também compensar às vezes aqueles 2 dias, né? Nem que seja ali, vou estudar, se eu estudo 5 minutinhos por dia, puxa, para compensar aqueles outros 2 dias, vou tentar, não tem muito tempo, vou tentar estudar mais 2 minutinhos, né? E vá fazendo dessa forma, vai fazendo as anotações, revendo as anotações, isso é bem importante, né? Você ter ali, né, não é porque você estudou uma vez, às vezes, né, por conta do dia a dia a gente não treina muito aquelas palavras, né, principalmente essas aqui que a gente falou hoje, que tem um segundo significado, tem que trazer ali sempre à tona, né, para que, né, na hora que precisar, somente já consegue ali pegar exatamente ali a mensagem, né, e tudo fica muito mais tranquilo, né, você vai conseguir utilizar ali numa boa, sem nenhum problema. Tá, então, essas foram as nossas dicas de hoje, espero que você tenha gostado, né? Então, se você gostou, deixa aí deixa o like, né? Se inscreva aí no nosso canal, né? Ative as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos, e a gente sempre lembra que tem, né, o nosso canal Telegram, né? Então lá a gente tem dicas de inglês para negócios, vídeos, livros, desafios internos e muito mais, tá? E o link está na nossa descrição para você fazer a tua inscrição. Tá? E, então, lá no canal Telegram, nos vemos por lá, my friend.